Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa nona aula do curso de anestesia inalatória. Hoje vamos estar falando brevemente sobre o ambu, né, a máscara, também a câmara, né, para indução de anestesia e o analisador de gases. Então pessoal, primeiramente falando do ambu, né, que é o reanimador manual autoinflável. AMBU, na verdade, é uma sigla que significa Unidade Respiratória Manual Artificial, tá certo? Então, como está aí no modelo, você está vendo que tem o balão, né? E eu tenho junto ali ao balão, numa das pontas, o conjunto da válvula superior, que pode estar acoplado ou não com a máscara, eu posso estar acoplando diretamente ao traqueotubo, né? A sonda endotraqueal. Depois eu tenho um conjunto de válvula reservatória, onde eu vou ter uma bolsa reservatório, e também aquela extensão, aquela mangueira menor verde ali, que vai estar fornecendo oxigênio direto para o paciente, tá? É assim que a gente deve manter o ambu montado em qualquer situação de urgência ou emergência, e eu vou explicar no próximo slide o porquê. Então aqui, pessoal, se eu não tiver aquela parte de trás ali dessa mangueira verde clara e a bolsa reservatório, tivesse só o ambu, eu estaria ofertando para o paciente o ar ambiente, né? Toda vez que eu comprimir o ambu e ele voltar a reexpandir sozinho, né? Ele é autoinflável, ele vai estar captando o ar do ambiente. E o ar do ambiente a gente tem aí aproximadamente 20, 21% de oxigênio. Agora, se eu conectar essa mangueira verde ali, ligada a uma fonte de oxigênio, né, esse oxigênio é 100%, ele vai estar fornecendo oxigênio a 100%, mas toda vez que o ambu se autoinflar, ele vai captar ar do ambiente também. Então eu vou ter um pouco de ar do cilindro e o ar do ambiente. Então, dividindo, né, a maior parte que ele vai puxar vai ser do ambiente, a gente vai ficar em torno de 30 a 40% de concentração de oxigênio em cada movimento respiratório. Se eu usar o ambu com a mangueira verde que está aí fornecendo oxigênio a 100%, mais a bolsa reservatório, né, eu chego aí a uma concentração nesse sistema com cerca de 80 a 90% de oxigênio. Tá? Então, você que tem uma clínica, você que trabalha em alguma clínica, procure montar da maneira correta o ambu para estar aí, caso necessite, ofertando da maneira mais correta para o seu paciente. Somente, né, como a gente viu lá passada, uma estação de anestesia, um carrinho de anestesia, né, com ventilador, que vai conseguir fornecer 100% de oxigênio para o paciente. Tá? O bambu, por mais que a gente monte ele corretamente, não chega a conseguir esse 100% de concentração, tá certo? No tocante às máscaras, pessoal, tá? A gente usa muito, né, para duas situações muito específicas. A primeira, a gente usa ela como uma pré-oxigenação para o paciente antes da indução anestésica. Então, eu posso ficar ali 2, 3, 5 minutos pré-oxigenando, né? Todo paciente crítico deve ser pré-oxigenado. Também aquele cardiopata, né? Um paciente mais idoso, a gente deve já fazer a saturação, né, da hemoglobina com oxigênio e fazer também o que a gente chama de desnitrogenação pulmonar, né? Porque cada uma vez que eu estou respirando vem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio. A partir do momento que eu começo a ofertar uma máscara totalmente colada no focinho do meu paciente, eu vou fazendo o que? Ofertando oxigênio a 100% e eu vou desnitrogenando esse pulmão, tirando aquele nitrogênio e aumentando a concentração na hemoglobina de oxigênio. Por que isso é importante, né? Porque quando eu tenho o momento da indução, pode ser que o paciente tenha uma depressão respiratória muito grande. Só que ele não vai ter cianose porque ele já vai estar com uma reserva de oxigênio no organismo, tá certo? Da mesma forma, eu posso fazer uma oxigenação pós, por exemplo. Eu já desliguei o oxigênio, desconectei, né, a oferta do carrinho de anestesia, mas esse paciente continua entubado. E aí eu vou ver que a saturação dele ele caiu de 94, 93, 92%. Eu posso, né, voltar a conectar o carrinho de anestesia, ou se ele já está estubado, eu consigo, né, manter ele na máscara para
manter a saturação o mínimo, né, aceitável possível. Geralmente a gente preconiza aí de 94% para cima. Tá? Lembrar que se eu for fazer uma indução utilizando máscara e com anestesia inalatória, eu vou ter uma contaminação do ambiente. Então é ideal que essa sala seja bem ventilada, né, para evitar ali, a exposição excessiva do anestésico inalatório para a equipe, né, cirúrgica, para a equipe de anestesistas que estarão dentro da sala. E quanto que a gente deve fornecer para o paciente de oxigênio? Geralmente, a gente coloca um fluxo mínimo aí de 2 litros por minuto, né, podendo chegar a 5 litros por minuto. Isso é suficiente para fazer uma boa pré-oxigenação dos nossos pacientes. E também, né, cuidar que tempo de indução prolongado pode fazer com que a gente tenha uma contaminação maior do ambiente. Tá? Então, não é indicado a gente fazer induções prolongadas na máscara, a não ser um paciente que já está bem sedado, né, já fez uma boa medicação pré-anestésica, e a gente vai fazer uma indução rápida, seja com isoflurano ou com sevoflurano, que ele é mais rápido ainda para promover a indução, e como a gente viu, ele não tem um cheiro, né, não tem um odor pungente como o isoflurano, então o sevoflurano torna mais fácil a indução com a máscara. Outro ponto negativo, né, é que para a indução na máscara, com o paciente, se ele está muito agitado, se esse paciente está muito agitado, ele não vai conseguir fazer uma boa absorção do anestésico inalatório, porque ele pode estar em taquipneia, e isso dificulta a absorção do anestésico inalatório. Então, seria ideal o quê? Que o paciente tivesse uma respiração mais compassada, né, uma respiração mais lenta, uma frequência respiratória até menor, para absorver mais o anestésico inalatório. Eu também tenho, pessoal, as câmaras anestésicas, né? E o ideal dessas câmaras anestésicas é quando a gente tem pacientes irracíveis, de difícil manipulação, e para evitar, né, uma mordida, um arranhão desses pacientes que são mais irracíveis, a gente procura manter eles dentro da própria caixa de transporte ou nessas câmaras anestésicas, tá? O ideal é que essa câmara seja transparente para eu conseguir estar avaliando e vendo o paciente dentro da câmara. Quanto menor e mais próximo do tamanho do paciente a câmara, melhor, porque mais rápido eu vou conseguir saturar essa câmara com anestésico inalatório e oxigênio. Também o ideal é que ela tenha uma porta de entrada, onde eu vou estar levando o oxigênio e o anestésico inalatório, e uma saída de gás, né? Porque todo aquele gás carbônico que ele estiver expirando, que ele não fique ali dentro, que ele consiga sair de dentro da câmara anestésica. Tá? Uma situação interessante que a gente pode fazer é, antes de eu começar a ofertar diretamente o anestésico inalatório, eu abrir apenas o oxigênio, né, e deixar essa câmara sendo saturada com oxigênio a 100%. Então, eu fico 5 minutos pré-oxigenando a câmara e depois eu vou começar o aumento gradual do anestésico inalatório, né, numa concentração de 0,5 e 0,5%. A cada 15 segundos eu vou aumentando 0,5%. Quais são as vantagens da câmara anestésica? Né? Que ela tem uma contenção mínima por parte de quem está manipulando esse paciente, né? Um paciente agressivo, então a gente tem um risco menor de ter alguma lesão, como eu comentei, alguma mordida ou arranhão. E as desvantagens são as mesmas da máscara que a gente comentou. Um tempo de indução mais prolongado, né? Eu vou usar muito mais quantidade de anestésico inalatório, então vai aumentar o meu custo, e também toda a questão de contaminação ambiental do anestésico inalatório. Outra desvantagem é que o paciente, quando ele começa a absorver o anestésico inalatório, ele pode ficar excitado, então ele pode começar a se movimentar dentro da câmara e pode começar a se debater e bater a cabeça, né? E a gente vai ter um menor controle também sobre as vias aéreas deste paciente, comparado aí se eu estivesse fazendo uma indução com a máscara. E quanto ao analisador de gases, o que a gente tem? O analisador de gases, então,
como está no exemplo, né, a gente tem vários tipos de analisador de gases, mas o que está na foto do slide está nos mostrando o quê? A concentração de CO2, né, a gente tem ali 41 na fração inspirada, aliás, na fração expirada, e 6 na fração inspirada, ou seja, ele está fazendo reinalação de CO2, por isso que o número 6 está contornado da cor vermelha. Na verdade, a gente sabe que o paciente não pode reinalar CO2, o número ali correto deveria ser 0. Embaixo, o número 15 nos dá a frequência respiratória por minuto. Eu também tenho o gráfico, né, da capnografia, nos mostrando ali embaixo em amarelo. Eu também tenho a fração inspirada e expirada de isoflurano e a CAN do paciente nesse momento, né? Notem que a fração expirada desse paciente, neste momento, é 1,3 e a fração inspirada é 1,5. Então, aí eu tenho a diferença da inspirada e expirada de 0,2, né, que seria o que o paciente está absorvendo neste movimento respiratório, ou seja, nem todo aquele 1,5 que eu ofereci, ele está absorvendo, só apenas 0,2. Então isso é importante porque o analisador de gases nos mostra a diferença, né, entre a fração inspirada e expirada de isoflurano, o que o paciente não utilizou naquele movimento respiratório, tá? E ali ele faz um cálculo, então ele está nos informando que a concentração alveolar mínima aproximada desse paciente é 1,1, né? Então, apesar de estar oferecendo 1,5, aí ele faz uma leitura e um cálculo, e ele nos diz que seria em torno de 1,1 a CAN desse paciente neste momento. Tá? Ali está em 0, né, mas ele também faria a leitura do óxido nitroso, na cor azul, mas nesse momento o anestesista não está usando o óxido nitroso. Né? Fármaco inalatório pode ser isoflurano, pode ser sevoflurano. Neste momento aí está usando o isoflurano. Também, se ele tiver um pulso oxímetro, ele vai me informar, né, indiretamente qual é a frequência cardíaca. E assim, né, como eu falei do oxímetro, ele pode nos indicar a saturação de oxigênio. Tá? Este, então, é outro exemplo de analisador de gases que ele tem como objetivo, né, assim como do modelo anterior, proteger o paciente contra a sobredose acidental, né, ou dose insuficiente secundária ao mau funcionamento do vaporizador ou vazamentos, ou seja, não é porque tu está usando o vaporizador calibrado que o valor que está indicando lá vai ser sempre fidedigno, né? Ele pode ter descalibrado, e o que nos ajuda a saber isso é ter, né, uma segurança a mais utilizando o analisador de gases para nos dar certeza de que aquele valor ali que a gente está colocando no vaporizador calibrado é o que o paciente está absorvendo. Tá? E outra questão aqui, que se você não tem o vaporizador calibrado, está usando o vaporizador universal, o analisador de gases vai fazer, né, vai te dar essa informação dizendo quanto tu está oferecendo para o paciente, né, de concentração alveolar mínima ali e quanto ele vai estar expirando. Tá? Então, mesmo sem ter o vaporizador calibrado, que não é o indicado, né? O indicado é que a gente sempre tenha na nossa rotina, mas o analisador de gases seria uma segurança a mais para a gente. Então, ele também aí, concluindo, né? Ele também facilita o manuseio perioperatório das anestesias inalatórias. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa 9ª aula, né? Mais rápida, apenas para falar rapidamente do AMBU, da máscara, né, a câmara anestésica e do analisador de gases. Muito obrigado e até a próxima aula.